Olá, aqui Charlie Normandel, apresentando mais uma leitura comentada do livro Petit Lenormand, Palavra-chave. O capítulo de hoje é o capítulo 11, que trata do chicote. Lembrando que no Petit Lenormand nós sempre precisamos conciliar aquilo que lemos com a observação das cartas. Se tivermos um baralho de estudos, isso complementará o nosso exercício e fortalecerá a nossa aprendizagem. Então, a carta de hoje é o chicote, né, que é a carta de número 11, na sequência do Petit Lenormand, corresponde ao valete de paus, é uma carta deste naipe no baralho convencional. Lembrando, isso já foi apresentado nos vídeos anteriores, lembrando que o naipe de paus representa no Petit Lenormand os grandes desafios da vida, os pequenos desafios da nossa vida, principalmente aqueles momentos mais difíceis, né, os obstáculos, os problemas, aquilo que nos machuca, nos fere, que nos perturba, tudo isso vai ser espelhado pelas cartas deste naipe. O chicote é uma delas, né? Uma carta muito significativa, ela pode ser interpretada de diversas maneiras. Quem já vem acompanhando os meus vídeos sabe que eu gosto muito de interpretá-la no sentido mais psicológico, em que ela vai fazer referência aos nossos conflitos interiores, que no momento são os grandes vilões da nossa vida, que nos impede de aproveitarmos melhor a nossa passagem por este plano, que nos impedem de vivermos de forma mais plena e feliz. Porque é uma carta que fala da submissão. Né? O chicote é um instrumento de domínio. Alguém tem o chicote na mão e alguém sofre a ação desse chicote. Né? Então, numa leitura mais psicológica, né, nós somos os nossos próprios algozes. Né? Nós temos o chicote nas mãos e estamos nos autoflagelando, que é uma referência, então, a alguns dos conflitos que nos inquietam, nos perturbam, nos prejudicam. Então, nós vamos interpretar essa carta mais nesse sentido. Vamos à leitura. O chicote. O naipe de paus no Petit Lenormand constitui o conjunto de cartas mais difíceis e desafiadoras de todo o baralho. O valete de paus, ou o chicote, é a carta que melhor reflete em si essa característica negativa do naipe, representando conflitos, brigas, discussões. Então, é uma carta que pode fazer referência, né, a essas questões, né? Desentendimento, briga, até questões de abuso. Né? Sempre que essa carta aparece, ela pode estar referenciando uma situação assim na nossa vida, né? Em que a gente está sofrendo uma submissão, a gente está sendo explorado, a gente está sendo usado, a gente está sendo manipulado, alguém está nos controlando, a gente está numa situação de opressão, né, sob o jugo de alguém. O chicote geralmente, né, faz referência a isso, mas pode fazer referência também, como dissemos, né, à nossa condição, né, de inimigos de nós mesmos. Né? Muitas vezes nós nos sabotamos, nós mesmos prejudicamos e nem nos damos conta disso. E o chicote pode estar dando conta disso. Seguindo a leitura. Como o nosso plano existencial é muito limitado, sendo demarcado pelo baixo desenvolvimento espiritual, enfrentamos, por essa razão, muitos problemas e dificuldades que nos inquietam e perturbam. O chicote assinala o acirramento desses problemas e dessas dificuldades, agravados pela questão do poder, verificando-se quase sempre uma situação de domínio e de opressão. Então, é uma carta que dá conta
que permeia, né, as relações de poder, mas é sempre num sentido abusivo, né? Que pode ser tanto de nós para outra pessoa, nós podemos estar sendo abusivos com a outra pessoa, né, fazendo, né, o nosso poder prevalecer sobre ela, e também o contrário, né, podemos estar sofrendo, né, isso de alguém. O chicote é um instrumento empregado para o castigo e para o pretenso disciplinamento de animais, e no passado também de pessoas, através da força e da violência. Por isso, essa carta experiencia todo tipo de violência, agressão, domínio, exploração ou subjugação que o indivíduo esteja porventura sofrendo ou impondo a alguém. Esse ponto eu gostaria de ressaltar, né? O chicote sempre está na mão de alguém, pode ser na nossa, né? A gente muitas vezes se vitimiza e só acha que os outros estão sendo injustos conosco, estão nos oprimindo, estão nos prejudicando, estão detonando com a gente. Mas a gente precisa se perguntar se nós, muitas vezes, não estamos segurando o chicote em nossas mãos e fazendo para os outros isso que nós achamos que os outros estão fazendo para nós. Se nós não estamos sendo abusivos com alguém, se nós não estamos tratando alguém com desmedida, valendo-se de uma determinada posição ou de uma determinada condição que porventura nas quais porventura estejamos alocados, né? Então, se é no trabalho, por exemplo, estamos numa posição em que temos outras pessoas ao nosso direcionamento, à nossa liderança, que tipo de líder estamos sendo? Né? Do tipo do monge executivo, né? Aquele famoso livro acho que é James Hunter, o autor, né? Estamos sendo um líder com qualidades positivas, que sabe como tratar as pessoas com humanidade, com compaixão, com decência, ou estamos sendo, né, uma espécie de carrasco e nos comprazendo com isso, né? Tem muitas pessoas que pisam em outras no ambiente de trabalho e se planificam com isso, né? Se sentem felizes com isso, né? E são pessoas que precisam é, é, precisam buscar um despertar para a situação em que se encontram, né? Porque essa felicidade em pisar os outros revela alguns complexos que precisam ser trabalhados, né? A pessoa que se comporta assim é uma pessoa doente, do ponto de vista psicológico e emocional, e uma pessoa extremamente imatura, né? E que precisa, né, desenvolver-se, né, para corrigir esse procedimento e melhorar. Em alguns baralhos, ao lado do chicote, há também o emblema de uma vassoura, que consiste em uma referência explícita à bruxaria. Sob esse viés, o chicote pode dar conta de influências espirituais negativas, como energias ruins ou um processo obsessivo, por exemplo. Então, numa interpretação mais ampla, o chicote também pode dar conta a essas influências espirituais negativas que pesam sobre a nossa vida, às vezes maus pensamentos. Então, como dizíamos, o chicote, acompanhado da vassoura em alguns baralhos, pode fazer referência a estas questões relacionadas às influências espirituais negativas que pedem sobre nós. Não necessariamente vindo dos outros, evidentemente que podem ser coisas ligadas à bruxaria, magia negra, obsessão e por aí vai, mas também a influências que nós mesmos atraímos, né, em função de padrões de pensamento negativos que nós mantemos, de crenças inadequadas que sustentamos e que vão modelando a nossa realidade.
Então, muitas vezes, nós é que geramos essas próprias energias negativas que acabam exercendo um efeito ruim sobre nós. Em um sentido mais psicológico, essa carta pode representar os nossos conflitos e dramas interiores, que muitas vezes paralisam e prejudicam a nossa existência, estendendo seu império até mesmo acima da nossa vontade, afetando de start o nosso estado de espírito. É o que iniciávamos, o que comentávamos inicialmente. Particularmente, eu gosto muito de interpretar essa carta nesse sentido, porque acredito que em nenhum momento da história humana os conflitos internos tiveram um impacto tão funesto, tão negativo na vida das pessoas como agora. Então é importante atentar para eles e tentar resolvê-los, né? Tentar encontrar uma solução viável para que eles cessem de atrapalhar o nosso bem-estar, a nossa felicidade, a nossa vida plena. O chicote pode ser representado pelas seguintes palavras-chave: brigas, discussão ou discussões, conflito, opressão, bruxaria, obsessão. E por aí vai. Aqui você segue fazendo as suas considerações. Aqui Charlene Normandel apresentando hoje a carta O Chicote, do baralho Petit Lenormand, palavras-chave. Um abraço, até mais.